Hoje à noite, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no ginásio Nilson Nelson, perante um público de cerca de 10 mil pessoas, haverá a comemoração do 10º aniversário do Ministério do Turismo, criado, senador Jorge Viana, por seu grande companheiro, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o que decidiu o nosso colega deputado, ministro Gastão Vieira? Decidiu comemorar os 10 anos do Ministério do Turismo com um grande espetáculo cultural. Sua Excelência, o Ministro do Turismo, tem a visão da absoluta integração entre turismo e cultura. Tem a visão de que o processo cultural é fundamentalmente ligado e alicerce do processo turístico. Paris é a cidade que recebe mais turistas em todo o mundo. Mas ninguém vai a Paris para fazer compras como os que vão a Miami. As pessoas vão a Paris para ver as extraordinárias obras de arte concentradas no Louvre, no Quai d'Orsay e todos os outros museus. As pessoas vão a Paris para desfrutar da cultura gastronômica francesa. As pessoas vão a Paris para ver os palácios, para contemplar a arquitetura clássica daquela cidade. É a cultura que faz com que Paris receba 2 milhões de turismo todo ano. E o ministro Gastão Vieira teve essa visão. Ao comemorar o 10º aniversário de seu ministério, com um grande espetáculo. No último dia 23, o mundo deveria lembrar o 397º ano da morte de Miguel de Cervantes Saavedra, aquele que produziu a obra literária mais fantástica de todas as que foram escritas em língua espanhola. Aquele que produziu uma obra fantástica a que deu o nome El Ingenioso Fidalgo, Dom Quixote de la Mancha, que ficou conhecida no mundo todo como Dom Quixote. Em 2002, senhor presidente, os conselhos de letras da Noruega empreenderam uma enquete dentre escritores e leitores do mundo todo, que elegeram Dom Quixote como a obra literária mais grandiosa de todos os tempos, em todo o mundo. Pois bem,
Dom Quixote é essa obra universal porque contempla todas as contradições da vida humana. O sonho de Quixote e o realismo de Sancho Panza, a alegria e a tristeza, aquele que pensa, que vê as coisas que não existem e diz por que não, contra aquele que vê as coisas que existem e não pergunta nada. Dom Quixote é a obra universal, porque exalta a comédia e a tragédia humana. Exalta a opulência e a pobreza humana. E essa obra fantástica foi transformada num espetáculo de dança, talvez o mais belo, o mais colorido, o mais movimentado, o mais dinâmico, o mais festivo, o mais irônico, o mais cômico de todas as outras peças. E essa peça tem a mesma universalidade do livro de Cervantes, porque ela reúne um músico austríaco, Ludwig Minkus, que escreveu a música, um coreógrafo francês, Marius Petipa, que fez a coreografia, um outro coreógrafo russo, que coreografou o espetáculo de hoje à noite, e uma escola brasileira, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Uma escola que é uma clonagem de Elisas Dolittle, aquela pobre florista que foi transformada pelo professor Higgins numa lady que todos pensavam fosse, num baile em Londres, uma princesa húngara ou polonesa. A escola que transforma crianças muito pobres das nossas periferias em artistas de primeiro mundo e cidadãos excepcionais. A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil vem de Joinville para propiciar aos brasilienses um espetáculo sem igual. Quem ver a apresentação desta noite vai ficar extasiado. Quem não ver vai sofrer a decepção de não ter visto. É uma escola que seleciona nas escolas públicas das periferias das nossas cidades, de todo o país, crianças muito pobres. E lá estão paraibanos, piauenses, acreanos. Lá está a goiana Amanda Gomes e o joinvilense Marcos Vinícius, que vieram de Nova York diretamente para Brasília para esse espetáculo, onde acabaram de conquistar o Grand Prix de dança, o cobiçado Grand Prix de dança norte-americano. Eles farão os dois papéis principais de Kitri, filha de Basílio, aliás, filha de Lourenço, que queria casar a sua filha com um nobre senhor e que tenta impedir o amor dela
por um pobre barbeiro. Esse espetáculo de hoje à noite, aqui em Brasília, vai desmentir a frase trágica, dura, de Nelson Rodrigues, de que o brasileiro tem complexo de vira-lata. Essa escola desmente esse estereótipo, desmente esse baixo astral. E quem vê vai dizer: nós, brasileiros, não podemos apenas fazer os melhores futebolistas do mundo. Nós, brasileiros, não dependemos de um gênio efêmero, ou melhor, de um gênio raro, como o de Niemeyer, como o de Villa-Lobos. Villa-Lobos, o músico que foi capaz de desenvolver o tema de Bach com as baquianas, que são uma fantástica erupção de sensibilidade e de talento. Pois bem, a escola demonstra que nós não dependemos de um gênio, de um talento raro e bissexto, porque ali são 90 crianças pobres da periferia que vão demonstrar a Brasília que o Brasil pode sim ser um país de primeiro mundo. Que o Brasil pode sim, se der oportunidade às pessoas que pelo seu nível de pobreza não têm horizonte para crescer, se tivermos, como temos a Escola Bolshoi, uma instituição que sistematize o ensino de primeiro nível, vai haver uma erupção fantástica de talentos nesse país. Hoje à noite, Vossa Excelência, permite, a Escola senador do Luiz Teatro Henrique Bolshoi vai demonstrar, e quem dos senhores senadores tiver o privilégio de assistir ao espetáculo, vai ver, vai demonstrar que o Brasil é capaz, sim, que o Brasil é um país criativo, é um país com um potencial fantástico. Vai demonstrar que o Brasil é capaz de produzir eventos culturais tão grandiosos como qualquer país desenvolvido. Concedo a parte da Sua Excelência, nobre senador Eduardo Suplicy. Querido senador Luiz Henrique, eu tenho ouvido falar dos espetáculos e do intercâmbio do Balé de Bolshoi de Moscou com o de Joinville. Fiquei sabendo agora e estou com enorme vontade, mas ainda que já esteja com todo o plano marcado de viagens hoje, compromisso amanhã desde as 6h45. Então, para mim, hoje vai ser difícil, mas, dado o seu testemunho, eu fiquei com tanta vontade de, quem sabe, possa em breve ir até Joinville para assistir. Mas eu quero cumprimentá-lo porque eu sei que há algumas obras que cada ser humano realiza e sei que, como prefeito de Joinville, a sua iniciativa de realizar este intercâmbio dos jovens e das jovens de Joinville para aprenderem o balé em Moscou com o balé de Moscou, com as suas professoras e professores que são de uma tradição simplesmente fantástica. E agora
estas iniciativas de, inclusive, trazerem para nós um dos mais belos, uma das mais belas histórias da humanidade, de Dom Quixote de la Mancha, de Cervantes. Eu acho que eu quero também recomendar a todos que puderem ir ao Teatro Nacional, onde vai ser. No ginásio Nilson Nelson, então, um maior lugar ainda. Vossa Excelência sabe que abriram as bilheterias e em 4 horas foram adquiridos mais de 5.000 ingressos. Tá? Quer dizer, é aquilo que o Joãozinho 30 dizia. Tá? O pobre quer luxo, quem gosta de lixo é um falso intelectual. Né? Então, a população mais simples de Brasília acorreu para ter o seu ingresso, para poder estar hoje à noite para ver um espetáculo de gala. Meus parabéns por ser um dos patronos desta iniciativa. E meus cumprimentos ao Balé de Bolshoi de Joinville. E toda a força para o espetáculo sobre Dom Quixote de la Mancha. Senador Luiz Henrique. Com prazer concedo o à parte ao, seguramente, muito possível futuro governador de Brasília. Caro senador Luiz Henrique, veja as coisas. Vossa Excelência fazendo aqui um pronunciamento, mas com a capacidade que Vossa Excelência carrega e a história, obviamente que eu estou tendo que, fazendo uma leitura adequada do regimento e tendo colegas pedindo a parte, vou estendendo aqui, porque Vossa Excelência deu uma aula sobre a importância dessa cultura planetária e do nosso país se encontrar com ela e valorizar aquilo que vem de Santa Catarina, que Vossa Excelência escreveu e que hoje está aqui em Brasília, uma apresentação que eu estou aqui como senador Suplicy, porque tenho uma viagem para fazer, porque eu estava programando de assistir com minha filha, que dança balé, que adora balé, mas eu garanto aqui os apartes que estão solicitados. Eu só, antes de conceder ao nobre companheiro Rodrigo Hollenberg, eu quero salientar o seguinte: uma peça de balé completa como essa, coreografada por Petipa e por Vassiliev, com música de Minkus, quem é aqui na América do Sul que é capaz de fazer? O Balé Nacional do Rio de Janeiro, o Balé de São Paulo, o Balé do Teatro San Carlos de Buenos Aires e agora o Balé, o Teatro de Santiago, que é dirigido pela nossa Marcia Aidê. 4 teatros são capazes de fazer uma peça dessa. E a Escola Bolshoi. Uma peça completa, né, de dança, né, com todo o enredo, com todo o desenvolvimento. 5 companhias de dança têm condições de realizar em toda a América do Sul. Concedo a palavra ao nobre senador Rodrigo Hollenberg. Prezado amigo senador Luiz Henrique, é um privilégio para Santa Catarina e um privilégio para o Brasil ter um senador como Vossa Excelência. Um homem público da maior qualidade e da maior sensibilidade, de uma sensibilidade sofisticada, que percebe a importância da cultura para transformar a vida das pessoas. E Vossa Excelência foi buscar no Balé de Bolshoi, um dos melhores do mundo, talvez o melhor do mundo, uma escola de balé fantástica, reconhecida mundialmente, e fez e transformou isso na realidade do seu estado, num grande instrumento de inclusão social, num grande instrumento de oportunidade e de abertura de novos horizontes para a juventude brasileira. Isso demonstra o seu alto espírito público e mostra como a cultura pode e deve ser utilizada como um instrumento de superação, não apenas de superação de dificuldades, de desigualdades, mas também de abrir
novos horizontes materiais e espirituais para a vida das pessoas. Portanto, eu quero cumprimentar o povo de Santa Catarina pelo privilégio de ter um senador com essa rara sensibilidade, com esse raro nível de sofisticação intelectual e de compromisso com a população. E quero registrar que eu estarei lá com muito prazer, estou com muita expectativa para ver esse grande espetáculo que é o Balé de Bolshoi. Muito obrigado. Será honroso para nós contar com a sua presença, da sua esposa, da sua família. E Vossa Excelência pode ter certeza, terá o privilégio de assistir a um grande espetáculo. A escola do Teatro Bolshoi já atingiu níveis, e Vossa Excelência vai ver nos 2 primeiros bailarinos que eles já atingiram o nível dos primeiros bailarinos do Bolshoi da Rússia. Essa goiana, Amanda Gomes, ela, ano passado, foi premiada também com a medalha de ouro no mais importante concurso de dança da Europa Ocidental, da Eurásia praticamente. Ela conquistou a mesma medalha de ouro no concurso de Istambul. E Vossa Excelência vai ver que ela, com apenas 17 anos, já tem uma performance de primeira bailarina do mundo. Mas a escola Bolshoi já formou alunos que estão espalhados pelo mundo todo nas melhores companhias do mundo. Desde o American Ballet Theatre, tem uma ex-aluna lá, no Bolshoi Moscou tem 3, no balé de Düsseldorf, no balé de Viena, no balé de Chicago, no balé de Miami, no balé de Boston, no Mazovich da Polônia, por todo mundo. Crianças que é importante, eu conheço-as todas, as vi chegarem na escola, as vi chegarem para aprender, algumas delas a tomar banho, a escovar os dentes, a se postar na mesa para fazer as refeições, para em seguida aprender história da civilização, aprender história da arte, aprender a tocar piano clássico, porque o Bolshoi é a melhor escola de dança, porque o bailarino sabe dançar a música, sabe interpretar a música que está dançando, né? Então são 8 anos, 5 horas por dia. E sabe como começou essa escola, senadora Luiz? Começou metade a metade. Metade eram crianças de classe média e classe média alta, algumas até filhas de grandes empresários. E sabe como é hoje? 99% são crianças pobres. Porque as crianças de classe média, quando chegam na adolescência, não aguentam aquele ritmo duro de 5 horas por dia. As crianças pobres aguentam, porque querem uma oportunidade na vida. E muitas estão tendo essa oportunidade. Quem for hoje à noite ao ginásio Nilson Nelson vai ver. E eu lamento aqueles que não virem, né? Eu vou fazer um apelo, inclusive, à direção desta casa, para que aproveite a filmagem do espetáculo para passar pela TV Senado. Nos momentos em que não há sessões aqui na casa, no recesso, para que mais pessoas vejam a qualidade desse espetáculo. Concedo a palavra ao grande líder desta casa, senador Aloysio Nunes Ferreira. Obrigado, senador. Senador Luiz Henrique, eu me lembro como se fosse hoje o dia da inauguração. Vossa Excelência havia me convidado para ir a Joinville para o primeiro espetáculo, naquele teatro maravilhoso que o senhor construiu. Havia caído sobre a cidade uma chuva catastrófica, que provocou um estrago enorme, sujeira, entulho pelas ruas. Poucas horas depois da chuva,
tudo estava limpo. Tinha paulista lá, tinha que dar enchente. Não, tinha um bom prefeito. Poucas horas depois, cada coisa estava no seu lugar. A cidade limpa, novinha em folha. E nós fomos para a inauguração. O senhor me contou essa história toda, como isso começou, todos os passos que o senhor deu, as descrenças iniciais, não sua, mas de pessoas que achavam quase impossível a realização desse sonho. Me lembro dessa noite inaugural. E eu fico muito feliz, meu querido senador Luiz Henrique, nós que somos amigos há tantos anos, de ver que esse mesmo entusiasmo o senhor transmite hoje ao Senado, o mesmo entusiasmo que o senhor sentiu naquele dia da inauguração. Meus parabéns por tudo que o senhor representa na política do nosso país. Bondade, Vossa Excelência. Eu vou encerrar, senhor presidente, e vou encerrar fazendo uma revelação. Quem fundou essa escola comigo foi nada mais, nada menos do que Vladimir Vassiliev. Vladimir Vassiliev é considerado na Rússia o maior bailarino do século XX. Aqui no Brasil não é conhecido porque não emigrou, como Baryshnikov, como Nureyev e outros tantos. Ele ficou sempre no seu país. Mas no dia em que nós inauguramos, Vassiliev olhou para mim e disse: prepare-se para escalar o Everest. E esses 13 anos dessa escola tem sido uma falta de oxigênio, uma dificuldade para arrecadar recursos para manter uma escola desse nível. E eu faço aqui até um apelo. A escola tem aprovado no Ministério da Cultura recursos da ordem de 3,5 milhões. E temos tido grande dificuldade para captar. Eu aproveito aqui a TV Senado para que as pessoas façam captação, deduzam do imposto de renda a pagar. Cada um de nós pode deduzir 5% do imposto de renda a pagar e dedicar à escola, dedicar a essas crianças pobres. Eu faço apelo às empresas, invistam nesse projeto, porque vou usar até um slogan da presidente Dilma Rousseff. Esse projeto, senador Jorge Viana, esse projeto, sem dúvida, é o projeto do Brasil maior. Muito obrigado.